Dois casos que eu me lembro que poderíamos deixar como paralelo a esse caso. Um foi de um programa, se eu não me engano, no History Channel, chamado Investigação OVNI, onde mostra que jovens foram acampar perto de uma praia e viram criaturas também com essas cores amarelo fluorescente, né? E eles diziam também que essas criaturas deixavam pegadas da mesma cor, né? Como se caísse parte ali do corpo. O outro caso que eu lembro, que inclusive foi falado aqui com o Rony Vernet, ele também no Atacama, ele relata que com os seus próprios olhos ele conseguiu ver seres andando no Atacama, no deserto do Atacama, só que estavam um pouco mais distantes, né? Porém, ele dizia que quando ele estava atrás do carro, ele não sentia a temperatura, só que quando ele estava diretamente, mesmo distante, mas olhando diretamente para aquela luz, para aquele ser, ele sentia uma temperatura, não uma temperatura imediata, como se a gente estivesse perto de uma fogueira, mas é uma temperatura que talvez poderia ser um tipo de radiação que a quentura dela ia aumentando aos poucos, assim, né? Então, dois casos que eu lembro desse parecido com isso aí. Boa noite, o prazer é meu aí estar dividindo a bancada com vocês aí, com o Éder, com o Cleito, com o Marcelo, né? E hoje eu tenho certeza aí que a gente vai bater um papo bem interessante de ufologia. Quem estiver acompanhando aí, com certeza vai receber algumas pérolas aí da ufologia brasileira e mundial, né? Porque sempre quando a gente fala sobre ufologia, a gente percebe que tem certas nuances, certas coisas que ainda não foram faladas também, né? E é bom a gente estar divulgando, porque às vezes alguém escuta um determinado aspecto e aí começa a associar a outras experiências de vida, outros casos, né? Isso é muito bom, né? Como foi falado aí do caso do Gil, né? O Gil Taniolo, que viu aquele ser verde e tal. Tem outros casos também no Brasil e no mundo. Eu mesmo pesquisei um caso lá no litoral sul do estado de São Paulo, na região ali de... deixa eu ver aqui, Marizias, né? Praia de Marizias e tal. E uma testemunha chamada César Augusto de Abreu, ela chegou a ver seres altos também, viu uma nave lá, e disse que tinha um esverdeado, o olho também era meio verde azulado, né? Um negócio assim, parecendo aquele interruptor de luz, né? Verdinho, que o pessoal está acostumado aí a ver, ou os mais antigamente tinha bastante desse tipo de interruptor nas casas aí, né? Igual o ETzinho que tá atrás de você aí, né? Isso, esse verde aqui, ó. Isso aí. Esse verdinho aí. E tem casos, por exemplo, o da Sperling, né? Aquelas irmãs lá que viram, e tem ainda casos russos que eu tenho conhecimento de pessoas que chegaram a ver seres com olhos luminosos, tal, dentro de aqueles poços de água meio que abandonados, né? Então o cara chegou ali, estava com o cachorro, não pesquisa UFO, nada disso, e de repente se depara com uma criatura dessa. Então é como o próprio Gil falou, ele não sabe se é ET, se é anjo, se é demônio, se é assombração, alguma coisa né? Alguma coisa ele viu. Sim. E a ufologia, ela pesquisa tudo isso, né? Todos esses seres misteriosos, da criptozoologia também, e porque estudando e persistindo no estudo é que a gente vai chegar a algumas conclusões desse inquietante fenômeno. O problema também, né, Edson, até queria te perguntar isso, porque eu acho que você é dos poucos ufólogos, não me lembro de nenhum, que é evangélico, né? Tô errado? Olha, outro que seja evangélico,
Tem no Pernambuco, eu conheço um, que é o Tiago, ele é evangélico, chegou a ser até pastor. Deixa eu ver se tem outro. Tem um outro que é evangélico também, lá em Porto Alegre, e eu acho que só, viu? Então, eu acho que só. Até para perguntar isso, né? Porque eu tenho também alguns amigos que não são evangélicos, são da Igreja Católica, mas não gostam. Até o rapaz que falou no relato aí, né? Ele diz que o irmão dele é corajoso, mas nesse assunto não quer falar a respeito, né? Eu acredito que possa ser devido à sua religião, porque alguns pastores ou padres, né, incentivam a não falar desse assunto por se talvez se referir a essas criaturas como demônios, né? Como seres de outros mundos. Pode ser, claro, seres de outros mundos, mas não dá para bater o martelo se são demônios, ou os demônios, na realidade, não são algo que a gente... algo espiritual, né? Seriam seres, até segundo a Bíblia, né? Diz que os anjos caídos, eles também puderam ter relações sexuais com as humanas, e daí nasceram os Néfilins, né? Os gigantes, né? Então eu acredito que talvez esses demônios que muitas pessoas acham que é somente do lado espiritual, sejam criaturas que tenham ali o dom de transitar entre mundos e poderiam ser chamados pela religião de demônios ou de anjos, né, como alguns falaram, e por outros, no caso os ufólogos ali, falando que eram seres extraterrestres, né? Lembrando só que lá nos Estados Unidos, no Congresso, né, onde David Grush falou sobre esses seres serem seres interdimensionais, ou seja, né, não é somente um tipo, né, são seres que realmente conseguem fazer essa transição entre mundos. Nesses 40 anos, Edson, você chega a alguma conclusão com essa tua ligação à igreja, até mesmo os seus pastores, né? Você consegue chegar a uma conclusão definitiva da onde que seriam essas criaturas, esses seres viriam? Assim, com relação à origem, o que existe são conjecturas, né? Então tem a teoria extraterrestre, interdimensional, né, de outras dimensões. Alguns falam aí intraterrestres, seres, a própria raça humana no futuro voltando para o passado. Enfim, essas duas teorias últimas que eu falei, elas são mais fracas em termos de argumentação. Hoje, a comunidade científica e ufólogos de todo mundo, eles estão fechando mais a questão na teoria interdimensional, mas a gente não pode descartar o extraterrestre também, porque são vários seres, várias tipologias que nos visitam. Quando a gente fala de religião, como que ela entende esse fenômeno ufológico, os evangélicos eles tendem a colocar que é uma coisa demoníaca, né? Então, o que é o demônio? É o anjo caído, né? Então, seria tudo anjo. Anjo é extraterrestre? No conceito literal da palavra, sim, porque foi criado por Deus fora da Terra, extraterrestre. Mas o anjo bíblico, ele não tem nada a ver com o tripulante do OVNI, né? Porque as missões angelicais bíblicas são diferentes do que a gente percebe dentro da ufologia. E assim, isso é a questão evangélica. Se a gente for, por exemplo, para o lado espírita, ele é mais aberto para acreditar no fenômeno OVNI. Já os católicos, eles acobertam os fatos e tendem a associar uma manifestação ufológica como aparição mariana, como uma aparição de anjo, Jesus, Deus, sei lá, qualquer coisa relacionado à Igreja Católica. E, geralmente, quando ocorrem essas aparições, a Igreja rapidamente vai para lá, faz uma capelinha, faz um ponto de peregrinação, e os milagres começam a fluir
naquele local, independente da origem ufológica daquela aparição ou não. Ou, de repente, ser uma aparição mariana, por exemplo. Só que, por que o milagre acontece? Porque é uma questão de crença, né, da pessoa acreditar naquilo, então vai acontecer um milagre ali, independente da origem ser extraterrestre, interdimensional ou qualquer outra coisa que a gente não saiba. O que me chamou muita atenção foi que em 2022 nós tivemos aí a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, entrando com $1 milhão e 100 mil, aportando esse dinheiro. Na verdade, ele recebeu da NASA, né, a Universidade de Princeton, e pegou ali, elencou cerca de 24 teólogos, líderes religiosos, né, de vários segmentos, para poder saber o que eles pensavam a respeito da ufologia e se tinham alguma estratégia caso fosse divulgado ao mundo que vida extraterrestre existe. Como que seria o procedimento desses líderes religiosos, né, frente aos seus fiéis, né? O que vão falar? Então, isso foi interessante, que ocorreu num período aí de 2013 até 2017, mas só foi comentado e divulgado essa informação já mais para frente. Agora, dia 17 de maio de 2024, agora, eu vi com certa surpresa que o Vaticano criou novos procedimentos com relação a milagres e aparições marianas, esse tipo de coisa. Antigamente, como que funcionava? Bastava um arcebispo localizado em qualquer lugar do planeta, aí vamos dizer, um arcebispo no Brasil, mandar lá toda a documentação e atestar que houve uma aparição mariana em um determinado lugar, mesmo que a aparição mariana tenha sido extraterrestre ou alguma coisa relacionada a OVNI, e o Vaticano aceitava, né, e endossava aquilo que vinha de fora, né, por conta das informações do arcebispo. Hoje, com esse novo procedimento, eles centralizaram tudo no Vaticano, ou seja, ninguém tem mais assim, direito de fazer alguma coisa, né, de determinar alguma coisa, e somente o Vaticano. Eu vejo, quando ocorrem centralizações de poder, principalmente nessa questão aí, que a gente não sabe se é aparição mariana, se é ufológica ou alguma outra coisa, a gente está vendo nitidamente que a igreja está puxando essa sardinha para o seu lado, porque aí ele evita também de entrar numa situação embaraçosa, como ele entrou no caso de Fátima, né? Quando ocorreu em 1917 aquelas aparições em Fátima, a igreja falou que era aparição mariana. Hoje, através de investigações, pesquisas de pesquisadores portugueses como Fina da Armada, Joaquim Fernandes, a Fina da Armada já faleceu, tá? Mas Joaquim Fernandes ainda está vivo. Eles chegaram a estudar toda essa documentação e chegaram à conclusão que foi uma intervenção extraterrestre e não uma aparição mariana. Uhum. Né? Então, a gente vê aí que o Vaticano quer controlar toda essa situação. Então, eu vejo com certa suspeita esse tipo de ação agora. Por quê? Porque, como o próprio Clayton falou, né, teve lá o David Grush, está tendo essas audiências públicas no Congresso norte-americano. Então, o assunto está muito em voga. A NASA, que não falava nada do assunto, em 2023 teve 2 audiências públicas. Então, algo está acontecendo, ou algo vai acontecer, e todos os segmentos mais importantes da sociedade já estão se antecipando para que, no momento X, em que seja divulgado oficialmente que vida extraterrestre exista, eles vão ter que fazer algum tipo de atuação frente aos seus fiéis, para evitar algum colapso, alguma convulsão social
que eventualmente ocorra, né? Então, as religiões hoje, elas estão atentas a tudo que está acontecendo e já sabem há muito tempo. Por exemplo, o Vaticano, ele tem um departamento que faz exorcismo lá no Vaticano, e esse departamento ele estuda parapsicologia, paranormalidade e ufologia. Antigamente a gente tinha o Monsenhor Conrado Balducci, tínhamos o astrônomo Funes, né, do Vaticano, que estavam totalmente inteirados na questão OVNI. E hoje a gente tem outras pessoas cuidando disso aí lá no Vaticano.